Eu vos saúdo a todos com a gloriosa e honrosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazia muito tempo já que eu não gravava vídeos, mas hoje senti no meu coração em gravar esse vídeo trazendo uma reflexão para nós. E vamos tomar como base Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 4. A tentação de Jesus é a epígrafe desse texto, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Veja, eu não sei se vocês vão entender da maneira que eu estou entendendo. Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas pessoas até hoje não conseguiram ainda entender a profundidade dessa palavra. Alguns eu já ouvi dizer: o diabo é muito audacioso, sabia que Jesus era Deus e mesmo assim o tentou. O diabo, ele vem tentando a Deus desde o início, quando não existia mundo. A Bíblia diz que ele se rebelou contra Deus, quis colocar o seu trono acima das estrelas de Deus e com isso não só perdeu a sua posição no céu, como fez com que uma terça parte dos anjos que estavam mal acomunado com ele, também perdesse o seu privilégio de servir ao Criador. O propósito de o Espírito ter levado Jesus para o deserto era justamente esse, diz a palavra claramente, sem precisar de muitas explicações. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o intuito principal de o Espírito ter levado Jesus até o deserto era justamente para ele ser tentado, ser provado, provar para Satanás quem realmente ele era e o que ele tinha vindo realizar aqui na terra. Veja o versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Uma pessoa, depois de passar 40 dias e 40 noites, uma pessoa humana, não consegue mais ter vida. Com certeza morre, né? O nosso corpo não aguentaria passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, num deserto causticante, aonde de dia chega a 50 graus e à noite congela. Jesus estava no seu limite. Ah, mas Jesus, peraí, diácono Pedro, Jesus era Deus. Pois é, né? Mas ali ele estava como Deus e como homem. Deus em o corpo de homem. Vocês estão entendendo? O diabo jamais iria tentar Jesus.
Jamais ele iria bater de frente. Mas quando ele olha para o lado humano, a fragilidade humana, então se ele se acha no seu entendimento que pode vencer qualquer homem. Só que Jesus não era qualquer homem. Jesus era Deus encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando-se a ele, o versículo 3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Olha aí. Tu não está com fome? Tu não é Deus? Tu pode fazer qualquer coisa. Transforma essas pedras em pão, mata a tua fome. É assim que Satanás vence a humanidade. Mas veja a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, porque Jesus era a palavra de Deus. Era o Verbo encarnado. E ele sabia o que é que estava escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. O apóstolo Tiago, São Tiago, ele vai dizer para nós que ninguém é tentado senão naquilo que deseja. Se você deseja a prostituição, o adultério, você vai ser provado nisso aí. Se você deseja roubar, matar, tirar algo de alguém, você vai ser tentado nisso aí. O meu pastor, ele sempre dizia que é a ocasião que faz o ladrão. A pessoa, às vezes, nem é ruim, mas ele está numa situação aonde tudo está facilitado. Aí ele se aproveita daquele momento e pega aquilo que não é para ele pegar. Veja que Deus diz para Adão: comerás do fruto de todas as árvores que tiver no jardim, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia que tu comer, certamente morrerás, não viverás, como está lá no livro de Gênesis. E Adão se manteve afastado daquela árvore, porque nós, seres humanos, não podemos estar perto do pecado, porque nós somos como fagulhas, faíscas de fogo, perto de capim seco. Nós fomos, a grande maioria, resgatado do alcoolismo, da prostituição, das drogas, do mundo do crime, da avareza, de todas essas coisas que o mundo se alimenta e alimenta o ódio para que nasça as guerras, para que seja travado as batalhas. Então nós que fomos resgatados dessa vã maneira de viver, não podemos mais estar perto desse tipo de cenário. Eu digo por experiência própria, fiz vários testes, tentando ver com clareza se realmente havia a possibilidade de ser diferente. Não é. Não é. Não fique olhando muito para o pecado, porque o pecado é como um imã e nós como pedaços de ferro. E quando você coloca um imã perto de pregos, de grampos, ele puxa para pregar. E depois que prega, dá um trabalho para você arrancar. Então, é justamente isso aqui que essa palavra traz para nós. O diabo, ele não vai nos tentar
se nós tivermos enquadrado no Salmo 1, meditando na palavra de dia e de noite, ocupando a nossa mente com a palavra, com louvores, com oração, o inimigo não vai se achegar a nós para nos tentar. Mas a partir do momento que você deixa o seu habitat espiritual, a igreja, a comunhão com os irmãos, o evangelismo, que você para de orar, de se alimentar desta palavra e vai para o deserto, você vai sentir fome. E a primeira coisa que vai acontecer é o que aconteceu com Jesus. O diabo vai chegar com a bandejazinha, um prato bem preparadozinho de lentilha para saciar a sua fome. E ali você sacia a sua fome. E depois, quando os seus olhos se abrir, você vai ver que está nu. Foi o que aconteceu com Eva. Ela passava ali e olhava para aquela árvore, que árvore bonita e que frutos bons para dar entendimento, e ela começou a desejar. E aí Satanás chega sorrateiramente e começa a conversar com ela, de lubriar ela a ponto dela comer. E quando ela come aquele fruto, os seus olhos se abrem. E agora ela vê o seu pecado, ela vê a sua nudez e ela não se satisfaz com isso. Ela vai até o seu companheiro Adão e dá para ele comer também, porque aquele que cai em desgraça não quer ficar só, quer levar muitos. Foi o que aconteceu com Satanás. Ele não vai para o inferno só. Por isso ele trabalha incessantemente para levar o máximo de pessoa para estar no inferno juntamente com ele e os anjos rebeldes. Então que você tenha muito atenção a essa palavra que eu estou trazendo para você. Cuidado quando você estiver no deserto. Presta atenção na voz que você vai dar ouvido. Às vezes você não está bem, às vezes você não está bem no seu lar, às vezes você não está bem espiritual, aí chega aquelas vozes, né? Rapaz, bora ali, rapaz, bora acolá. E aí você vai, e quando você abre os olhos, está nu e só, e em desgraça. É o que acontece, é o que tem acontecido com uma grande multidão de pessoas que eu tenho tido o conhecimento até nos dias de hoje. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Então, em pão. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Então, é justamente isso. Essa era uma prova que Jesus precisava passar como humano. Ah, mas Jesus era Deus, irmão. Jesus não era humano, não. Veja bem. Deus é espírito. O próprio Jesus disse. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se Satanás não tentou a humanidade de Jesus, mas o próprio Deus, tem alguma coisa errada aí. Porque Deus é espírito. E onde é que está escrito na Bíblia que um espírito tem fome? Que um espírito tem sede? Que um espírito sente cansaço a ponto de dormir? Tem muita gente fazendo a interpretação de textos errada e assim ensinando heresias